Boa noite a todos os nossos amigos e amigas do Centro Espírita Augusto Silva, que têm acompanhado os estudos, as palestras, sempre às quartas-feiras, no canal do YouTube do Centro Espírita Augusto Silva. As nossas boas-vindas, que a paz do Cristo habite o nosso coração, acalme a nossa mente, e que a gente possa, nessa quarta-feira, estarmos desfrutando daquilo que o Evangelho nos traz de consolo e alento. Mas nós também damos bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que, porventura, vierem assistir em outros momentos. As palestras ficam gravadas. Então, quem gostou, está seguindo, tem as palestras anteriores, que também estão estudando a carta de Paulo aos Efésios. Então, sejam todos bem-vindos, independente do horário que estejamos conectados, porque o importante é a conexão de almas, é sintonizarmos com o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita. Bom, então nós vamos começar o nosso estudo, dando sequência na carta de Paulo, só que na semana passada, se não me engano, o Leandro trouxe para a gente, com o tema Apreço, né, também do Palavras de Vida Eterna, que é esse livro aqui, e ele estuda por 2 vezes o Emmanuel, que é o espírito protetor de Chico Xavier, que fez toda a sua obra mediúnica, né, de Chico, esteve ali coordenando, intuindo e nos trazendo tantos ensinos, Emmanuel. E aí ele trabalha 2 vezes nesse livro a carta de Paulo aos Efésios. Os Efésios eram os moradores da cidade de Éfeso. E é o capítulo 5, o versículo 20. E aí quem está acompanhando desde a semana passada, ou desde sempre, né, e eu também, a gente dá as boas-vindas aos que estão vindo hoje pela primeira vez, né? A carta é: dando sempre graças a Deus por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Emmanuel pegou esse texto e conversou sobre o apreço que nós devemos ter, alimentar o bem. Isso ficou na semana passada a cargo do nosso querido amigo Leandro. Hoje comigo está o capítulo 113. Agradeçamos sempre. Então, Emmanuel vai trabalhar o agradecimento, inspirando-se nessa passagem, quando Paulo diz que a gente deve dar sempre graças a Deus por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aí nós já vemos um princípio doutrinário que o Espiritismo trabalha, Deus como causa primária de todas as coisas, Deus, nosso Pai, único, verdadeiramente soberano, justo e bom, o nosso Criador. Jesus é o guia e modelo da humanidade, nosso irmão, um irmão maior, um espírito puro, crístico, que co-criou o planeta Terra. Então, a gente dá graça em tudo que nos acontece, em nome de Jesus Cristo, porque é o governador, o dirigente espiritual do planeta Terra, que disse para todos nós que não nos deixaríamos órfãos, que estaria conosco até a consumação dos séculos. Porém, Jesus nos disse: no mundo passarei por aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Jesus, que é esse nosso amigo, esse nosso roteiro, ele nos avisa, já nos alerta, ó, vai ter aflição. E aí o Emmanuel começa esse texto justamente dizendo, e é essa reflexão que nós vamos fazer em conjunto aqui, nesses 20, 30 minutos, sobre como o Emmanuel começa. Muita gente pergunta: como se pode render graças a Deus pelas dores que sacodem a vida? Porque dar graças, né, por tudo de bom que tem nos acontecido na vida, não, é muito fácil. Mas às vezes a gente esquece. Só que Emmanuel quer refletir como que a gente vai render graças a Deus pelas dores que sacodem a vida. Aí o Emmanuel vai nos conduzir, mas aí eu não vou trazer só Emmanuel, eu vou trazer Joana de Ângelos, o Evangelho segundo o Espiritismo e Leon Denis. Mas o Espiritismo tem uma literatura farta, riquíssima sobre essa questão dos sofrimentos e das aflições, porque nós temos uma fé robusta que nos esclarece isso. Então, o Emmanuel, eu vou ler só os trechos que eu achei interessantes, é o capítulo 113, Palavras de Vida Eterna, depois quem quiser ler, ou reler na íntegra.
Mas ele diz que basta uma leve reflexão, então é isso que eu convido a todos, me ajudem aí para a gente sintonizar junto nessa leve reflexão, para que venhamos a reconhecer a função renovadora do sofrimento. Então, Emmanuel vai nos buscar aqui sobre a função renovadora do sofrimento. Ele vai nos falar que o sofrimento não é ruim, é uma coisa que renova. Ele tem uma função, o sofrimento. Ele não é ali aleatório, hoje foi sorte, ou foi azar, ou foi porque Deus quis, é assim. Não. A função renovadora do sofrimento. E aí o Emmanuel diz que nós temos que louvar o céu azul, que te imprime euforia ao pensamento. Aquele dia lindo, né? Nós estamos tendo dias, estamos, né, quase chegando aí no inverno, as manhãs ensolaradas, o céu azul clarinho, quase não estamos com nuvens aqui em Minas, aqui em Lavras. Louva o céu azul, que te imprime euforia ao pensamento, mas, porém, contudo, sobretudo, agradece também a nuvem que te garante a chuva, que é mensageira do pão. Então, olha que alegoria, o Emmanuel sempre trazendo as alegorias, seja dos animais, da natureza, mostrando que nós temos dias de céu azul, a gente fica eufórico, vamos caminhar, vamos passear, vamos lavar roupa, que o sol está aí, todas as funções que nós temos, né, que a gente quer fazer, e o céu nos convida à alegria. Porém, chega momentos de nuvem, em que virão as chuvas, e elas são as mensageiras do pão, porque sem a chuva, sem a água, não tem alimento. Aí o Emmanuel continua, mesmo que não entendas de pronto os desígnios da providência divina, então não significa que a gente vai entender, que a gente vai compreender, mesmo que não entendas de pronto os desígnios da providência divina, recebe a aprovação, como sendo o melhor que merecemos hoje, em favor do amanhã, né? Somos espíritos imortais, que bom que existimos e nunca deixaremos de existir. Tem momentos que chegam as provas, aceita, porque ela vai te ajudar no amanhã. A chuva que cai vai ser mensageira do pão de amanhã. Então, recebe a aprovação como sendo o melhor que merecemos hoje, em favor do amanhã, e ainda que lágrimas dolorosas te lavem a alma toda, rende graças a Deus. Não é proibido chorar, lágrimas, né? O Emmanuel tem um capítulo que ele estuda sobre as lágrimas, Maria soluçou no Calvário, ele vai falando de Paulo de Tarso chorando às portas de Damasco, ele vai lembrando os grandes vultos do Evangelho que choraram. Então, ele fala que as lágrimas têm que proceder, né, da resignação, da aceitação, da paciência. É lindo esse capítulo do Emmanuel, mas eu não trouxe ele, né, para cá, para a gente refletir sobre essa questão do sofrimento e da dor, que é isso que o Emmanuel quer. Então, no Palavras de Vida Eterna, pessoal, está aqui. Essa é a lição 103, eu não li tudo, que ele dá alguns exemplos. Eu quero seguir para a Joana de Ângeles. Vamos ver o que a Joana de Ângeles nos fala. No livro Vida Plena, e é um livro atualíssimo, tanto é que o meu é novinho, a capa nova, porque meus livros antigos são todos de capa antiga. Esse livro, a Joana de Ângeles mandou a prefácio para o Divaldo Pereira Franco, na Bahia, maio de 2021. Então, assim, ela está atuante, né, escrevendo, é bom que entra com as atualidades, né, porque tem passagens que são antes da Primeira Guerra, né, Chico Xavier psicografou o livro Cartas de uma Morta, que é o que a mãe dele fala, né, que é lindo, tem até uma página aos sofredores que eu vou encerrar com ela. E aí, ela fala que vai ter, ainda vem a Segunda Guerra, né, ela não fala Segunda Guerra, mas ela fala o quanto que a Europa viria a resgatar. E aqui, a Vida Plena, com a Joana de Ângeles, pensa Salvador, 20 de maio de 2021, né,
E aí ela vai fazer umas reflexões sobre o bem e o mal sofrer, que é uma passagem que eu já vou trazer para vocês do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente vai colocar uma base substanciosa, valorosa desses espíritos. Então, Joana de Ângeles é a mentora aí de Divaldo Pereira Franco. Divaldo está com 94, 95, já nem sei, até já perdi as contas, né? E ela está com ele sempre, né? E é muito legal a história dos dois, a trajetória de Joana de Ângeles, né? Um espírito muito evoluído. E o que ela vai? Será que ela vai diferenciar da função renovadora do sofrimento? Que o Emmanuel fala isso. Que a gente tem que refletir, sairmos aqui hoje, pelo menos, né, tentando entender, ou se não pacificarmos, mas a gente não tem pretensão, né? Mas trazer um alento de que o sofrimento tem uma função renovadora. Então, vamos agora com Joana de Ângeles. O mal aparente de agora é o prenúncio de um bem futuro, majestoso e inesperado. Olha a linha, uma outra linha psicológica, Joana de Ângeles é diferente de Emmanuel no jeito de falar, mas a base, a consistência, o direcionamento é o mesmo. O desafio atual, após vencido, abre-se a visão de bênçãos, que estão ao alcance de todos os lutadores. A gente não pode fugir da luta, desertar, né? Isso nos campos de guerra ali era a desonra máxima, né? Você ser um desertor. Você tem que ir para o combate. Então, não te detenhas no mal. Trata-se de um teste no seu processo de crescimento da vida. No crescimento, a gente tem os testes. E a gente não tem que se deter no mal. E aí, Joana de Ângeles traz o exemplo de uma rosa. Abençoa a roseira, mas não amaldiçoes o espinho pontiagudo. Então, ela diz assim, que ante as tribulações existenciais e os sofrimentos equivocadamente denominados como males. Então, a gente sempre fala, nossa, é um mal, por que foi acontecer isso na minha vida? Por que eu? Por que isso agora? Né? O que eu fiz para merecer isso? Como que a gente fala isso, né? Então, ela diz que esses sofrimentos a gente equivocadamente denomina como mal. Por isso que a gente está aqui estudando, por isso que o Espiritismo é uma doutrina de estudo, de ciência, filosofia e religião, porque a gente vem de equívocos, de passados e passados, e coisas que não são passadas, de que tem que sofrer, que o sofrimento é ruim, e que a gente tem que fugir disso, e a gente vai cristalizando a nossa mente, não vai abrindo. Então, a doutrina espírita vem para ser esse espírito, esse consolador, né? Como Jesus anunciou na última ceia, eu vos enviarei um consolador. Então, voltando a Joana de Ângeles, ela diz para a gente manter a serenidade e aguardar a divina providência, que virá em nosso socorro. O mal real é, sim, aquele que produzes a prejuízo do teu próximo, portanto, da tua vida futura. Então, só existe o mal, que é o mal que você produz a prejuízo do teu próximo, portanto, da tua vida futura. Muitas ações que podemos julgar através do sofrimento, da solidão, desencanto e angústia são consideradas um mal, do qual todos desejam libertar. A gente quer ficar livre, né? Livre daquela situação. No entanto, se souberes entender o significado da experiência, isso vai ser transformado no bem real. Um bem que ela diz que é verdadeiro e sem jaça. Jaça seria imperfeições, manchas ou falhas. Então, desse modo, segundo Joana de Ângeles, nem tudo que é agradável no momento e se deseja conquistar é um verdadeiro bem. Nem tudo que a gente acha que é legal, que isso é agradável, isso é bom, isso pode não ser algo bom, pode não ser o verdadeiro bem. E, de igual maneira, seguindo o mesmo raciocínio de Joana de Ângeles, o infortúnio, que a gente detesta, não me venha falar disso, não quero, né? E rejeitado, quando usado com sabedoria, transforma-se num grande bem. Então, não é que que qualquer dor, infortúnio, aflição, será transformado num grande bem, quando usado com sabedoria. Assim sendo, cresce em silêncio, adquirindo sabedoria para que a existência transcorra
feliz. Então, ela continua, estou lendo só algumas partes, é o Vida Plena, o capítulo 6, bem e mal. Aí ela diz aqui, nunca maldigas. Então, uma das formas da gente usar com sabedoria o sofrimento, e ele se transformar num bem, e ser instrumento de progresso, ser uma função renovadora, é não maldizer a situação perturbadora, porque não te faculta momentaneamente a aquisição de algo. Antes, agradece tudo que tens alcançado. Não está lá no Emmanuel, Palavra de Vida Eterna? Dando graça em tudo, agradece tudo o que tens alcançado, mas agradece os bens que não enferrujam, os ladrões que não roubam e o tempo não gasta. Esses bens que a gente tem que agradecer. Então, é necessário a gente aprender a bem e mal sofrer, porque tem uma diferença entre bem e mal sofrer. Então, essas são as reflexões do Vida Plena, de Valdo Joana de Ângeles. Tem o Vida Feliz, tem Vidas Vazias, tem várias obras atuais, né, dela com essa questão do vida plena. Então, ela vai falar de bem e mal sofrer, porque esse livro, Vida Plena, ela se inspira no Evangelho segundo o Espiritismo. Terceira obra, né, das 5 obras da codificação. E aqui Kardec, ele junta, né, todas as passagens do Evangelho que são similares, parecidas, para refletir sobre o que o Cristo nos disse. É o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa doutrina codificada por Allan Kardec, que se contém em 5 obras básicas, e que traz vários e importantes princípios básicos, doutrinários, que nós estudamos. E aí no capítulo 5, é um capítulo muito conhecido, que é Bem-aventurados os aflitos. Então, é uma das bem-aventuranças que o Cristo, subindo ao monte, legou à humanidade como o maior patrimônio que nós temos, são as bem-aventuranças, e Allan Kardec vai estudar muito. São muitas instruções dos espíritos, e ele começa com uma de Lacordaire, que é bem e mal sofrer. Esse espírito comunica na cidade de Le Havre, em 1863. Vou ler quase tudo, porque ele vai fazer um estudo sobre uma passagem do Cristo que diz: bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence. O que Jesus quis dizer com essa passagem, com essa bem-aventurança? Bom, aí o nosso amigo francês vai dizer que não se referia, quando Cristo disse isso, ele não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra. Quer que ocupe tronos ou palhas, se você está dormindo num palácio ou debaixo da ponte, todos sofrem. Mas ele diz, poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Então, e às vezes a gente exagera a nossa carga, né? A gente coloca um fardo, a gente se coloca de vítima, que o sofrimento meu é o mais difícil, eu sou uma desventurada, um desventurado, um deserdado. Então, o Lacordaire quer trazer aqui para a gente essa questão de que todos estão sofrendo, mas poucos sabem bem sofrer. Primeira dica que ele vai dar, desânimo. O desânimo é uma falta. E olha que Jesus disse, tem de bom ânimo. Ânimo, da palavra ânimo, alma, né? Tem de bom ânimo. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. Então, coragem, ânimo. A prece é um ponto de apoio para a alma, contudo não basta, porque nós vamos refletir também sobre a questão da prece, o quanto ela é importante, mas só ela não basta. É preciso ter por base uma fé viva na bondade de Deus. Então, ânimo, coragem, oração e uma fé viva. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. Palavra de Jesus. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa será proporcional ao quê? A nossa resignação e coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia
de tribulações. Então, mais opulenta será a recompensa do que penosa é a aflição. A gente vai ganhar muito mais do que a gente acha que está sofrendo. Cumpre merecê-lo, e para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Então, o militar, aí o Lacordaire vai trazer um exemplo, né, uma alegoria aqui do militar. O militar que não é enviado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo, ele está ali, naquelas trincheiras, ali no quartel, sem ir para a batalha, ele não está ganhando nada, ele não vai crescer na carreira de militar, ele não vai ganhar aquele tanto de medalha, aquele tanto de patente. Sede, pois, como o militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos envia para a luta. Não consiste essa no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, onde às vezes de mais coragem se há mister do que num combate sangrento. Olha, são os amargores da vida que a gente precisa de mais coragem do que quem está num campo ali sangrento numa guerra. Não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa. Então, quando vos advém, ele continua aqui, uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela. A gente tem que estar acima dessa dor, desse sofrimento. E quando houverdes dominado os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizeis de vós para convosco, cheio de justa satisfação, fui o mais forte. Então, é isso que ele nos convida. E ele encerra dizendo, bem-aventurados os aflitos. Pode, então, traduzir-se assim. Bem-aventurados são aqueles que têm ocasião de provar a sua fé, provar a sua firmeza, a sua perseverança e a submissão perante a vontade de Deus. Porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra. Porque depois do labor, verá o repouso. Lacordaire, Havre, 1863. Quem depois quiser ler e refletir, bem e mal sofrer. Inicia várias instruções dos espíritos nesse capítulo maravilhoso, que é o capítulo 5, que tem várias e várias reflexões que também caberiam aqui. Então, se vocês gostaram desse sentido do Evangelho segundo o Espiritismo, dessa forma que Emmanuel, Joana de Ângeles, que Kardec, que os espíritos que ajudaram, né, na codificação, toda essa pleiade, que é esse conjunto de espíritos elevados, trouxeram essa revelação para a gente, em especial em Paris, né, onde Kardec morou, onde renasceu, mas em todas as partes da Europa eram chegadas as mensagens, né? Kardec se serviu de vários médios para codificar. Se vocês gostaram, leiam o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque vão ter mais instruções ainda importantes que vão complementando o bem e mal sofrer aí do espírito Lacordaire. Bom, para encerrar, a gente tem o problema do ser, do destino e da dor de Leon Denis. Aqui ele vai estudar a reencarnação, as provas da reencarnação, ele vai estudar as potências da alma, na qual ele coloca a vontade, o livre-arbítrio, o pensamento e a dor. Então, depois que ele estuda o problema do ser, ele faz um estudo mesmo muito científico sobre os estados da alma, do sono, a morte, evolução e finalidade da alma. Ele estuda o problema do destino com as reencarnações, as vidas sucessivas, e ele estuda a parte das potências da alma, vontade, consciência, livre-arbítrio, pensamento, o amor e a dor. Então, ele estuda a dor aqui, ele faz 2 capítulos, a dor e a revelação pela dor. Então, também eu vou citar alguns pontos que Leon Denis trabalha nesses 2 capítulos, mas também leiam. Todas as segundas-feiras a gente tem um estudo da obra de Leon Denis, já estudamos esse livro, estamos estudando agora, né, nós começamos na segunda-feira, o porquê da vida, Leon Denis. Então, é muito interessante, assim, é uma obra muito substanciosa, é um espírito também muito evoluído. E aí, toda segunda-feira, online, a gente se dedica aos estudos de Leon Denis.
que Leon Denis vai falar? Que a gente tem que aprender a sofrer. Não procure a dor. Né? Que a gente tem isso, a gente tem os Kardec estuda no Evangelho segundo o Espiritismo, igual eu falei para vocês lerem, os tormentos voluntários. A gente cria para a gente tormentos, né? Mas ele diz que quando a dor chegar, é para a gente acolher ela como uma amiga. Tá vendo como que tudo tá enquadrado nessa base doutrinária da função renovadora do sofrimento, mas Joana de Ângeles, Leon Denis, Kardec, né, através colocando a mensagem de Lacordaire e Emmanuel, cada um traz, né, ilustra de uma forma, isso que é bom. A riquíssima literatura espírita, quanto a gente tem que ler e reler, e esses momentos, né, de estudo, de palestra, são muito importantes. Bom, o que ele diz? Para a gente, é comum a todos nós, né? Somos seres humanos, somos ainda imperfeitos, crianças espirituais, estamos buscando a nossa evolução, e a gente se revolta diante da dor, ou a gente fica inerte, fraco, desesperado, tudo isso a gente conhece. Aí o Leon Denis vem nos convidar a conhecer, diante da dor, a amizade, a dor como uma amiga. Bom, vamos ver o que ele vai falar para a gente seguir esse raciocínio. Ele diz assim, então, aprende a sofrer, não procure a dor, mas quando ela chegar, acolhe-a como uma amiga. Troque a revolta, a inércia, a fraqueza, o desespero por associar a tua vontade, o teu pensamento ao alvo que a dor visa. Essa dor, ela vem, ela tem um aviso, ela está te avisando de alguma coisa. Aí ele diz para a gente tirar da dor todo o proveito que ela pode oferecer ao espírito e ao coração. A dor vem com o endereço certo e ela vem com o alvo porque a dor, ela vem de nós mesmos, do nosso passado ou do nosso presente. São causas anteriores das aflições ou causas atuais. Também está no capítulo 5, Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quem está aqui até agora, gostou do estudo, da palestra, do tema, não deixe de ler o capítulo 5, Evangelho segundo o Espiritismo, porque assim, né, daria para ficar aqui, fazer um seminário, vários estudos, mas está bem disponível para cada um fazer a sua reflexão. Nossas dores vêm de nós mesmos e elas têm um alvo, ela visa algo. E aí, é isso que a gente tem que fazer, acolher aquela dor como amiga e falar, o que você quer? Mas para isso a gente tem que estar com vontade, pensamento, estar refletindo o que essa dor veio me mostrar. Porque ela vem do nosso passado, do nosso presente, e ela abre os caminhos do céu. É isso que a dor vem fazer, é isso que Leon Denis nos explica. E aí, ele diz assim, nas trilhas penosas, na subida dolorosa, sabei que os seres invisíveis, poderosos e bons caminham ao nosso lado. Então, nós não estamos sozinhos no nosso sofrimento, na nossa luta, nessa função renovadora. Mas para isso a gente tem que se abrir a esse apoio espiritual, se abrir ao nosso espírito protetor, se abrir às vozes do céu que vem nos carregar no colo mesmo, que vem nos amparar. Então a oração, ela é muito importante. A fé nos ajuda a atravessar os períodos acidentados e as horas tristes. Então, nessas trilhas penosas, na subida dolorosa, sabei que os seres invisíveis, poderosos e bons, eles caminham ao nosso lado. A lei divina, ela nos, isso tudo é reflexão de Leon Denis, viu, gente? Tudo está nesses capítulos. Ela vem trazer para a gente que o sofrimento é um processo de educação e reparação. É um corretivo aos nossos abusos, aos nossos erros, e é um incentivo para a nossa marcha, para a gente não deixar de caminhar, para chegarmos a espíritos puros, a tomarmos posse da nossa herança como co-herdeiros de Deus. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus. Tem uma passagem agora eu não estou lembrando não, que Paulo fala sobre a nossa herança divina. Então nós temos que tomar posse dessa herança. Então, o sofrimento é isso, ele é um corretivo. A gente está abusando, está indo para o caminho errado, vem a dor para a gente, processo de educação e reparação. Um alerta aos abusos, aos erros, e um incentivo para a nossa marcha, para que a gente siga no caminho, verdade e vida, que é de Jesus.
Então, e as leis soberanas, essas leis, elas são justas, porque elas não infligem, né, penas inúteis ou imerecidas. Cada um de nós tem o endereço certinho. Não vem uma dor para mim que eu não tinha, que era para o vizinho e veio errado. Não tem. Cada um de nós tem. Só que, lembrando, bem e mal sofrer. Quanto de nós sabe sofrer bem, que é a mensagem do Lacordaire. Então, de repente, a gente coloca uma carga a mais, por desânimo, por não coragem, né? Então, foi isso tudo que a gente já refletiu. Então, não tem penas inúteis da parte da lei divina, a lei soberana, mas nós temos livre-arbítrio. Então, eu posso sobrecarregar o ombro, ou eu posso entender tudo isso que a gente está refletindo, entendendo que aquilo que nos vem para o nosso bem, às vezes o que a gente acha que é um bem não será um bem real, aquilo que a gente coloca como infortúnio vai ser um bem, abre o caminho para o céu. Enfim, a dor é um meio de que usa o poder infinito para nos chamar a si. Leon Denis reflete sobre isso. E nos coloca acessível à felicidade espiritual. Aí outra alegoria, porque a gente viu Joana de Ângeles falando da roseira, ela tem espinhos, né? A roseira tem que entender que tem as duas situações. O Emmanuel fala do dia ensolarado, mas das nuvens que vão nos garantir o pão. Lacordaire traz o militar, que se ele ficar descansando, ele não vai subir a carreira, ele não vai ter as medalhas. Então, que nós também estamos sendo chamados para as trincheiras da vida, para a luta. E aí o Leon Denis vai trazer a função da dor, porque ele diz que os primeiros agrupamentos humanos foram formados quando nós estávamos ali sujeitos, expostos a tempestades, fomes, flagelos, e isso tudo fez com que a gente se unisse, aí a gente formou os primeiros povos, tribos, aglomerados, aí vem, né, as vilas, as cidades, foi tudo isso que nos faz estarmos juntos, tudo isso que faz com que a gente esteja em conjunto, a gente só fez isso por causa da dor, porque a dor veio e viu que nós juntos somos mais fortes, né? Então, tá vendo como que a dor, ela vem para tudo, desde o animal sofre, né, a poda nas árvores, né, uma ovelhinha tosquiada, uma terra que vai ser sulcada, tudo está sempre esperando, né, o momento de crise que vem, o momento do sofrimento que vem, aferir os nossos valores. Então, essa era a reflexão, nós passeamos aí por Emmanuel, passeamos por Leon Denis, pelo Evangelho segundo o Espiritismo, passeamos aí pelo Leon Denis, então, se gostaram do assunto, Leon Denis, eu coloquei, assim, poucas coisas, assim, de Leon Denis, fiz um resumo aqui, mas tem muito, muito, muito. Agora, eu queria encerrar com Cartas de uma Morta. Maria João de Deus é a mãe de Chico Xavier na vida que ele teve, com 5 aninhos ela desencarna, e é linda a história de Chico com a mãe, e ela traz um livro, né, Cartas de uma Morta, é um dos primeiros livros de Chico, Chico recebeu a página dela, essa que eu vou ler, de 30 de outubro de 1936, essa que eu falei, que ela fala da Europa sofreria a guerra, né? Então, você vê que a gente trouxe lições de 2021, Salvador, né, pelo Divaldo Pereira Franco, e agora Chico Xavier recebendo cartas da mãe dele, né, ela mostra tudo como que é no plano espiritual, é um livro também, não, fabuloso, uma delícia de ler. E ela encerra o capítulo 18 dizendo páginas aos sofredores. Então ela diz assim, é para vós, os espíritos sofredores da terra, que o espiritismo trouxe uma aleluia de esperanças e glorificações. Heróis obscuros e ignorados do mundo, alguém sabe dos vossos sacrifícios, de vossas renúncias e dedicações, que o planeta terreno não pode conhecer. Olha que bonito. É a porta estreita, é o momento que estamos nós conosco mesmo, mas o céu debruçado em cima de nós, naqueles momentos difíceis que todos estamos passando, de muita dor, de muito sofrimento, de muita aflição, e ela diz: chorai vossas lágrimas remissoras, de olhos postos no céu, onde se guardam todos os vossos prantos,
e onde são conhecidas todas as vossas preces e aspirações. Olha que lindo! Chorai vossas lágrimas remissoras, de olhos postos no céu, onde se guardam todos os vossos prantos e onde são conhecidas todas as vossas preces e aspirações. Aprendei nas experiências penosas da terra a soletrar o abecedário do amor, da piedade, da resignação, porque se viveis a dolorosa angústia das almas infortunadas e incompreendidas no mundo, há no céu quem vos estenda as mãos carinhosas e compassivas. Trabalhai, sofrei e confiai na misericórdia divina, pois não foram pronunciadas para os espíritos satisfeitos e felizes as divinas palavras do Cristo. Bem-aventurados os aflitos na terra, pois que a eles pertencem as alegrias do céu. Maria, João de Deus, mãe de Chico Xavier, uma heroína, a história dela é linda, e a gente encerra com ela, abençoando o nosso sofrimento, a nossa luta, e sabendo que os nossos sofrimentos e o nosso choro está guardado no céu. Em nome de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre e guia. Muita paz, muita luz e muita coragem e ânimo. Que assim seja.